Feriado de fim de ano e férias escolares. Nessa época, muita gente já prepara as malas para a viagem. Mas é preciso ter alguns cuidados para que o passeio seja tranquilo. Confira na reportagem de Roberta Mello. Fim de ano é sinônimo de viagem e, por ser período de férias, muita gente não pensa duas vezes. Corre atrás de um bom pacote de viagem para descansar um pouco e sair da correria de um ano de muito trabalho. No Brasil, os destinos mais procurados são as praias do Nordeste. Já no exterior, Nova York e Paris garantem o topo da lista. Depois de conseguir negociar as férias no trabalho, essa publicitária não perdeu tempo e garantiu a virada do ano fora do país. Na hora de escolher o destino, um fator que pesou foi o orçamento. Eu pesquisei em mais 3 outras agências e olhei no site, pesquisei sobre o local, sobre os hotéis. E para não ter surpresas e o passeio não se transformar em uma grande dor de cabeça, os clientes podem tomar algumas medidas para se prevenir. Uma delas é verificar junto à Embratur se a agência é credenciada. Esse documento é renovado anualmente e garante a idoneidade do estabelecimento. O diretor executivo dessa agência de turismo lembra que fechar o pacote com o maior tempo possível de antecedência é o ideal, porque o cliente consegue preços bons e uma maior variedade de hotéis e destinos. E alerta, atenção nos contratos dos serviços pagos. No contrato tem que estar descrito tudo o que a pessoa negociou com o vendedor. A categoria do hotel, o período que vai ficar, o tipo de transporte que vai ter do aeroporto até o hotel, tudo isso tem que estar muito bem descrito e claro no contrato. Só esse ano, o PROCON do Distrito Federal registrou mais de 1.300 atendimentos. Desse total, 745 eram reclamações. O não cumprimento do contrato é a principal queixa. O diretor do PROCON explica como se assegurar para evitar aborrecimentos. Ele tem que se prevenir de forma contundente, por exemplo, nada verbal, tudo escrito. Se ele está negociando por e-mail, ele deve imprimir passo a passo toda a negociação para garantir que o que ele está contratando agora é o que ele vai encontrar no destino quando ele chegar. E para falar sobre o assunto, eu recebo o advogado especialista em direito do consumidor, Roberto Freitas. Boa tarde, doutor Roberto. Boa tarde, Ana. Bom, fechei um pacote de viagem, mas a empresa não cumpriu com o que estava descrito no contrato, a famosa propaganda enganosa. O que eu devo fazer nesses casos? Bem, há duas possibilidades do consumidor, nesses casos, defender os seus direitos. A primeira delas é buscar o auxílio do PROCON, registrar uma reclamação circunstanciada, levando ao PROCON toda a documentação, levando não só a documentação contratual, mas também todos os outros elementos que ele tenha em mãos, em relação, por exemplo, à publicidade que esta agência possa ter feito, e fazer uma reclamação. Essa reclamação vai ser decidida pelo PROCON, podendo ser feita uma conciliação ou podendo ser aplicada uma sanção administrativa. O outro caminho é o judiciário, ou seja, a constituição de um advogado e a propositura de uma ação judicial, e aí com o pedido amplo, não somente do prejuízo material, mas também dos danos extrapatrimoniais, os danos morais e quaisquer outras sanções que sejam aplicáveis ao caso. A agência de turismo ela pode responder solidariamente, independente de culpa, por um serviço, por uma falha no serviço prestado por uma terceira, nesse caso, por exemplo, a companhia aérea, o hotel escolhido, enfim? Sim, um dos grandes instrumentos de defesa do consumidor, do Código de Defesa do Consumidor, é justamente a responsabilidade de todos aqueles envolvidos na cadeia de produção. Ou seja, todos aqueles que de alguma forma fornecem o serviço, seja aquele contratado diretamente, seja o subcontratado, todos eles são corresponsáveis de forma objetiva. Significa dizer que o consumidor não tem de provar a origem da falha em esse ou aquele fornecedor para que a ele seja garantida a proteção dos seus direitos. Então, é importante que o consumidor, para facilitar a sua defesa, seja em juízo, seja no PROCON, tenha em mãos, como disse o representante do PROCON muito acertadamente, do PROCON DF, ele tenha toda a documentação em mãos. Não obstante, o Código de Defesa do Consumidor também facilita a defesa dos seus direitos, invertendo o ônus da prova, ou melhor, dispensando a prova de alguns fatos que o consumidor alegue. Mas é importante, para que essa defesa seja otimizada, seja facilitada, que ele tenha em mãos toda a documentação e, eventualmente, também testemunhas. Ok.
E nós temos uma pergunta sobre esse tema. Confira. Bom dia, sou André Macedo, técnico de eletrônica. Se eu comprar um pacote de viagem e soubesse que a empresa não tem uma boa imagem, o que eu faço? Então, ele pode cancelar esse contrato? Isso. É bem interessante essa pergunta pelo seguinte. Os PROCON do Brasil inteiro, inclusive o PROCON DF, tem um cadastro de fornecedores que apresentam problemas reiterados no mercado, que descumprem contratos, que fazem publicidade enganosa e que, enfim, de qualquer forma, lesam os direitos dos consumidores. É sempre conveniente que o consumidor, tanto junto ao Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, é fácil, é só entrar na página do Ministério da Justiça e lá ele consegue esse caminho para o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, quanto também no PROCON DF ou no estado onde ele quer que esteja residindo, ele consulte o cadastro de fornecedores para verificar se aquela empresa com a qual ele está contratando é uma empresa que apresenta muitos problemas no mercado. E nesse sentido ele pode optar por contratar com outra empresa. É muito importante que o consumidor tenha o cuidado de contratar com uma empresa que seja uma empresa de boa fé e que tenha um histórico de cumprimento das suas obrigações. Caso ele opte por esse cancelamento, ele tem o direito de não ter que pagar a multa, no caso? Sim, veja, aí o Código de Defesa do Consumidor estabelece alguns parâmetros para a determinação da multa. Ela não pode ser abusiva e, portanto, ela não pode ser significativamente grande em relação, ou significativamente representativa ou muito alta em relação ao serviço que foi contratado. Mas isso é uma questão que, caso a caso, deve ser verificada. Em tese, se o consumidor não foi destinatário do serviço, ele não terá a obrigação de pagar pelo serviço. E se ele tem uma boa razão, um bom motivo para a desistência contratual, significa dizer, tanto o perfil da empresa com a qual ele está contratando, ou algum outro fato, caso fortuito ou força maior, que lhe impeça de fazer a viagem, ou lhe impeça de propriamente usufruir do pacote, a ele é possível fazer o desligamento contratual sem qualquer ônus. Ok. E nós temos uma outra pergunta sobre o tema. Tarcísio Pádua, funcionário público. Eu sou obrigado a comprar um seguro-saúde para viajar? Para alguns destinos é obrigatório, né, a questão do seguro-saúde. Sim, alguns países impõem como condição de concessão do visto um seguro-saúde em algumas determinadas situações. Mas veja, essa não é uma imposição que deve vir do fornecedor, mas sim da política de admissão de pessoas de outras nacionalidades em determinado país. O que não é possível é que uma empresa que esteja fornecendo, por exemplo, para o Brasil, um destino interno, esteja fornecendo um serviço de turismo, pacote de turismo, venha a impor ao fornecedor a compra de um seguro de saúde, porque isso se caracterizaria como venda casada, o que é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor. Ok, o seguro viagem também entra nessa mesma questão do seguro saúde. Exatamente, a mesma questão. Ok, nós temos mais uma dúvida sobre esse tema, confira. Meu nome é Ana Paula, sou atendente e gostaria de saber se a agência se negar a colocar no contrato um serviço que eu paguei, o que eu posso fazer? Então, pode recorrer à justiça, né, Sim, no caso? Essa é a recomendação básica, é a justiça e o PROCON. Agora, é também bom que se diga, o contrato tem que estar explicitando todos os serviços que são prestados e todos os ônus para o consumidor, como pagamento do preço, horário em que ele deve se apresentar, condições para a realização da viagem, condições de destino, transporte, por exemplo, do aeroporto ao hotel. Então, tudo isso deve estar minuciosamente descrito no contrato. É bom que o consumidor tenha sempre a atenção de verificar o conteúdo contratual e não somente o conteúdo contratual, mas também a publicidade. Doutor, agora em que casos que a viagem pode ser cancelada pela própria empresa? Existem algumas questões? Sim, há casos em que a viagem é impossível pela própria condição, eventualmente, por exemplo, climática do local de destino. Então, em caso fortuito ou força maior,
em que não há uma direta responsabilização pelo descumprimento daquele contrato da empresa, é possível que ela possa cancelar, desde que o consumidor se veja ressarcido de todos aqueles valores que ele eventualmente tenha pagado adiantadamente. Ok, doutor, obrigada pela sua participação. Eu que Tenha uma agradeço. ótima tarde. Boa tarde.